Campeões, muito bem-vindos a mais um vídeo de rumores aqui no MTL. Hoje olhamos essencialmente para os três grandes pelo Benfica. Há um novo nome apontado à equipa técnica de Roger Schmidt, há em Alvalade, há dossiês já fechados e pelo Futebol Clube do Porto. Também há um jogador muito requisitado por equipas da Premier League. Fica a saber tudo no vídeo de hoje, mas primeiro deixa o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. Javi Garcia está com regresso à vista ao Benfica, é esta a manchete que se volta a ler hoje na imprensa nacional, isto porque Roger Schmidt já trabalha a todo vapor no Seixal, mas ainda espera por mais um nome na sua equipa técnica. Os encarnados pretendem um elemento eleito por si e esse reforço poderá mesmo ser Javi Garcia. O médio espanhol de 35 anos que jogou no Benfica entre 2009 e 2012, antes de rumar ao City, é a possibilidade que deve concretizar-se em breve, ainda que tenha contrato de jogador com o Boa Vista por mais uma temporada. Jens Wissing, Jon Erik Wolf e Jan Benjamin Kugel são os técnicos que acompanham Roger Schmidt desde o PSV Eindhoven para Lisboa. O novo dono do Chelsea vai colocar à disposição de Thomas Tuchel 200 milhões de libras, cerca de 235 milhões de euros, para reforço da equipa no mercado de verão. A contratação de elementos para a defesa é, segundo The Guardian, considerada fundamental e depois de um namoro que durou muito tempo, Jules Koundé deverá mesmo trocar Sevilha por Stamford Bridge por 60 milhões de euros, de forma a compensar a saída a custo zero de António Rüdiger para o Real Madrid. No meio-campo, o regresso de Conor Gallagher após empréstimo ao Crystal Palace é já dado como adquirido, mas levantaram-se dúvidas sobre N'Golo Kanté e Jorginho, já que ambos terminam contrato em 2023 e ainda não renovaram. O The Telegraph, de resto, adianta que o nome de Julian Weigl está na agenda do treinador alemão que trabalhou com o médio do Benfica no Borussia de Dortmund. O interesse não é novo e já havia sido noticiado no início desta temporada. Para o ataque, os londrinos estarão abertos a negociar as saídas de Timo Werner, Christian Pulisic e Hakim Ziyech. E na lista de Thomas Tuchel, para a entrada, estará Darwin Núñez, o avançado do Benfica, que tem sido tema recorrente em Inglaterra, com Newcastle e Manchester United à cabeça. Para além do Uruguai das Águias, Jonathan David do Lille e Ousmane Dembélé, em fim de contrato com o Barça, foram os outros nomes sugeridos pelo treinador. Mihailo Ristic está desde ontem em Lisboa para assinar contrato e tornar-se no segundo reforço para 2022-2023, depois de Petar Musa. O lateral esquerdo vai assinar um contrato válido até 2025 e realizou hoje os habituais testes médicos e físicos. Se tudo correr bem, colocará o preto no branco no contrato que o ligará às Águias por 3 temporadas. A contratação do internacional sérvio obedece a uma estratégia de renovação do flanco esquerdo da defesa, face à intenção da SAD em transferir Grimaldo, que está a um ano de terminar o contrato. Os encarnados ainda pretendem mais um lateral esquerdo. Matias Oliveira era alvo, mas o uruguaio vai reforçar o Nápoles. A Premier League está a chamar por Zaidu, mas o Futebol Clube do Porto exige qualquer coisa como 25 milhões de euros. A evolução do lateral tem sido acompanhada por diversos clubes estrangeiros, nomeadamente da Premier, e já houve inclusive alguns contactos e aproximações. O dossiê está desde há algum tempo nas mãos de Jorge Mendes, que, segundo o mesmo agente, está ciente de que a SAD não pretende abrir mão do nigeriano a qualquer preço, tendo a fasquia colocada nos então 25 milhões de euros. Para lá deste preço elevado, há que contar ainda com uma comunhão de vontades que aponta claramente para a permanência no Futebol Clube do Porto. Começando no jogador, passando pelo treinador e terminando no presidente. Radiante com a fase atual, Zaidu entende que o melhor para a sua evolução é continuar mais uma época às ordens de Sérgio Conceição, esperando manter a escalada de crescimento enquanto jogador e ao mesmo tempo ver o seu valor de mercado aumentar ainda mais. Também o técnico portista se mostra reticente em abrir mão do lateral, considerando o mesmo um dos elementos mais imprescindíveis do plantel. Pelas qualidades evidenciadas dentro do campo, que podem ainda ser mais potenciadas, mas também pela personalidade de Zaidu e pelo peso que tem no seio do grupo. Por fim, Pinto da Costa deseja igualmente manter o nigeriano no clube, visto tratar-se de alguém por quem tem um imenso carinho, não só como jogador, mas também como pessoa.
Apesar de tudo isto, já sabe que é o mercado que dita as leis e a verdade é que Zaidu sai de 2021-2022 altamente valorizado. E aqui, em específico, o golo que marcou ao Benfica pouco ou nada influenciou. As boas exibições ao longo da temporada, sobretudo na montra da Champions, foi aquilo que mais impressionou aos observadores internacionais. Além do rendimento ter causado impacto, as características físicas de Zaidu, assim como o facto de ter apenas 24 anos, fazem dele um alvo extremamente apetecível para um campeonato como a Premier League. João Palhinha é um dos jogadores pretendidos por Bruno Lage para reforçar o plantel do Wolverhampton, mas a verdade é que o emblema inglês não vai esperar que o mercado decida, ou não, a permanência de Ruben Neves para decidir pelo avanço em relação ao médio internacional português do Sporting. Ora, os lobos ingleses já se colocaram em campo, tendo feito a primeira aproximação junto dos representantes de Palhinha, o último passo antes da apresentação da proposta oficial ao Sporting para a aquisição da totalidade dos direitos desportivos do médio, que hoje apresenta-se ao serviço da Seleção Nacional na cidade do futebol. Desejo antigo do clube, que terminou o último campeonato inglês no 10º lugar e com características que agradam ao treinador, João Palhinha também nunca escondeu a sua preferência pela Premier League como próximo passo a dar na carreira, depois da afirmação plena de leão ao peito. Depois de 2 épocas emprestado ao Sporting Clube de Braga, a última quase na totalidade, sob o comando de Ruben Amorim, João Palhinha regressou ao Alvalade e, depois de ter estado muito perto de sair para o CSKA de Moscovo, acabou por permanecer para ser aposta indiscutível do técnico na equipa que se sagrou campeã nacional, 19 anos depois do último campeonato conquistado pelos Leões. Vamos ao processo de Morita e agora sim o assunto está absolutamente encerrado. Morita, médio internacional japonês de 27 anos que representou o Santa Clara nas últimas 2 temporadas, vai tornar-se em breve jogador do Sporting num contrato que será válido por 4 temporadas, mais uma de opção e que implica o pagamento de 3,8 milhões no imediato por parte do Sporting, montante que pode chegar aos 4,5 mediante a conquista de alguns objetivos individuais e coletivos. O processo negocial contou com alguns grãos de areia na engrenagem, sobretudo porque o entendimento entre os administradores açorianos não estava fácil, mas a situação foi definitivamente desbloqueada e 2 deles já viabilizaram uma transferência que, a determinada altura, se poderia ter complicado, ainda para mais, com os administradores leoninos a revelarem já algum desgaste perante a inoperância do Santa Clara. O processo pela parte dos açorianos foi conduzido, curiosamente, pelo presidente do clube, Ricardo Pacheco, e a determinada altura ele próprio dava conta que estava com dificuldade em entender porque é que a SAD não dava luz verde para a conclusão do processo, mas agora sim está tudo fechado, Morita será leão na próxima temporada. O Sporting de Braga está prestes a garantir o extremo da Académica de 21 anos, Costinha, que apareceu em bom plano esta temporada ao serviço dos estudantes e que por isso reuniu vários interessados. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.